Olá, amores e amoras, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da minissérie de encadernação artesanal aqui do Estúdio Brigitte. É um vídeo em formato de estreia, a estreia também é para mim, porque eu nunca tinha feito vídeo em formato de estreia. Então, estreia quer dizer que eu também estou assistindo esse vídeo, tá? Então, esse vídeo já foi gravado e eu tô aqui junto com você no momento da estreia assistindo este vídeo, tá bom? Aqui do lado, em algum lugar, deve ter uma caixa assim com mensagens onde a gente pode falar uns com os outros, vocês podem falar comigo também, tá? Durante a estreia. E depois que o vídeo terminar, ele fica disponível para quem quiser ver, se você quiser assistir novamente, se você quiser compartilhar para os seus amigos ou para alguém que tenha visto o link desse vídeo em alguma rede social e vem aqui ver o vídeo, tá? E eu vou tentar, porque como eu disse, também é uma estreia para mim, eu não conheço no mecanismo ainda, eu vou tentar deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links. E um link muito importante é o link do Telegram. Tá? O Telegram foi um grupo que eu criei recentemente. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, eu tenho divulgado isso amplamente nas minhas redes sociais. Entra para o Telegram do Estúdio Brigitte, porque é lá que eu dou todos os avisos, eu posso dar dicas, coisas exclusivas. Então tudo que eu tiver que falar em primeira mão eu vou falar para lá, eu vou falar lá. Por quê? O estúdio tem várias redes sociais, então está ficando inviável ir de rede em rede, né? Falando tudo que eu tenho que falar, avisando as pessoas, tá ficando difícil fazer isso, então eu criei esse grupo. Então entra para o grupo do Telegram, é muito fácil, tá? Vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição. E outro link, além de alguns que eu pretendo deixar, outro link muito importante para você é o link da minha playlist de encadernação artesanal. Por quê? Porque se você se interessa por encadernação artesanal, é interessante que você veja o material de outros encadernadores profissionais. Então vai lá, vê os livros que eu já fiz, alguns eu botei no YouTube realmente. Então dá uma olhada naqueles livros, faz uma maratona, sabe? Vê 1, 2 vídeos por dia, não são tantos vídeos assim, e vai lá, dá uma olhada para ver o que tem, tá? Quais são os livros que eu já fiz, né? Os que eu já coloquei. Isso é muito importante para quem quer começar a fazer encadernação artesanal e para quem se interessa mesmo, tá? E sim, eu estou com papel aqui porque eu tenho alguns tópicos, eu não estou lendo, mas eu não consigo gravar tudo de cabeça e eu acabo, se eu não botar algum lembrete, eu acabo falando de mais ou de menos. Normalmente é demais, né? Pois é, vocês sabem, tá? Então vamos lá ao título desse episódio número 1, que é como eu comecei na encadernação artesanal e qual é o meu propósito de vida. Não dá para falar diretamente da encadernação aqui com vocês sem falar antes um pouco de mim, para que vocês conheçam, saibam de onde eu vim, quem eu sou, como é que aconteceram as coisas, né? Então, vamos lá, vou tentar ser breve. Desde bem pequena, criança mesmo, eu tinha uma certa inclinação para a arte. Minha mãe percebeu isso e comprava semanalmente, com um pouco de custo, né? Um pouco de insistência minha também, uma revistinha chamada Recreio, acredito que hoje em dia ainda tenha, mas já mudou bastante, já não é mais como era naquele momento lá atrás, quantos anos lá atrás. E era uma revista onde a gente recortava, montava e colava. E aquilo me ajudou muito, muito, porque informações, eu fui crescendo, né? Informações sobre arte e artesanato eram muito poucas ou então eram nenhumas. Se a gente fosse numa banca de jornal, não achava nada, achava revista para fazer roupa, né? Naqueles momentos lá atrás tinha muito disso, né? Revista para ensinar a costurar suas próprias roupas, ou então revista de fofoca ou coisas assim, tá? Imagina você aí que está me assistindo, que tem menos de 35 anos, imagina um mundo sem isso, sem internet. Gente, um mundo sem internet é o breu, é a treva, sabe? Para mim é a idade das cavernas, sabe? Eu, nos tempos modernos, atuais, eu divido o mundo em antes da internet e depois da internet. E se eu tivesse internet quando eu era adolescente, se eu tivesse tido essa chance, e eu não tive, então eu tive que me virar. Tá? Então não tinha internet, era tudo muito difícil de achar também. Não haviam várias lojas, não tinha loja online, não tinha internet, então também não haviam várias lojas, não haviam vários materiais, e quando tinha loja de algum material de arte ou de artesanato, a gente não sabia onde era.
Existia um livro chamado Páginas Amarelas, quem tem mais de 40 anos, 45 anos, deve lembrar das Páginas Amarelas, né? Que era um livro só do Estado, cada Estado tinha suas próprias páginas amarelas. A gente ia lá, procurava material de arte, material de artesanato, era muito difícil, às vezes era lá do outro lado da cidade. Quando a gente chegava lá, material de artesanato, chegava lá, tinha um pincel, um verniz, uma colinha, nada disso, tá? Então era muito difícil. Então, quando eu viajava com meus pais para fora do país, eu trazia material para mim, né? Isso me ajudou bastante. E também não tinha material diferenciado lá naquela época. E não ter material diferenciado, conforme eu acabei de dizer, um verniz, né? Isso me ajudou muito, porque me ensinou a me virar. Eu tinha que me virar com o que eu tinha na mão. Então, quando achava uma loja de artesanato, eu comprava um verniz geral. Verniz vitral, nem pensar. Achar um verniz vitral era um acontecimento, achar um verniz vitral. E com aquele verniz geral, eu tinha que me virar com tudo. Eu tinha que me virar. Não tinha tantas coisas quanto a gente tem hoje. Hoje em dia, eu vejo as pessoas muito engessadas, porque é tanto material, mas tanto que eu fico olhando assim, eu vou nas lojas e fico assim, nossa, por exemplo, gesso acrílico. Quando o gesso acrílico chegou aqui para nós, era gesso acrílico. Não tinha gesso especial para figuras em gesso especial para não sei o que, gesso clear, gesso black, gesso não sei o que. Não tinha nada disso não, era um gesso só e se vira com o que tem. Oi, já esbarrei aqui na câmera. E se vira com o que tem, tá? Então, a gente, assim, mais ou menos da minha idade, a gente aprendeu a se virar com o que tinha, porque não tinha muita coisa. E o pessoal hoje em dia é muito engessado, tá ali, né? Porque é tanto material que não sabe o que vai fazer com aquilo tudo. Não sabe, às vezes, que comprando dá para fazer tantas outras coisas, né? Mas as empresas fazem isso e, bom, tem o lado bom e o lado que, tá, vale a pena, tudo bem. E da mesma forma, as profissões também não eram assim tão amplamente divulgadas. Eu acredito até que existiam as profissões que existem hoje. Hoje em dia tem muita profissão nova no mercado, mas antigamente também tinha. Antigamente, olha, eu estou falando aqui, revelando idade. Antigamente também tinha, né? Mas não era divulgado, a gente não tinha acesso, assim, né? Conhecimento. Então tinha o quê? Advogado, médico, professora, engenheira. Se alguém, eu aqui, ou alguém como eu, dissesse assim, vou fazer belas artes. Nossa, o mundo acabava. Todo mundo dizia, vai morrer de fome, belas artes não dá dinheiro, você vai passar fome, vai passar necessidade, blá, 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 blá. Pois é, mamãe aqui entrou nessa furada e foi fazer o quê? Bom, eu não consigo cortar sapo, fazer experiência com animais para fazer medicina. Acho que ser advogada, apesar de falar muito, talvez até me desse bem com advocacia. Professora eu até gosto, mas não quis fazer. Fui fazer engenharia. Olha só. Então, bom, tudo isso por falta de informação e porque o mundo era fechado, né? Realmente, gente, sem internet o mundo era fechado. Né? Então, é aquela história. Eu não sabia o que estava acontecendo nos outros países, não sabia o que estava acontecendo nem aqui do lado do meu bairro. Né? Bom, eu estudei engenharia, eu não odeio engenharia, mas eu também não gosto muito, eu não ligo. Né? A engenharia me ajudou em algumas coisas e me ajuda atualmente, por exemplo, quando eu quero fazer projetos. Né? Não que as pessoas que fazem encadernação artesanal precisem ser engenheiros ou arquitetos, nada disso. Mas, de certa forma, me organizou melhor a cabeça, né, as ideias, né? Mas a arte sempre esteve na veia, né? Então, mesmo na faculdade, eu continuei fazendo artesanato. E eu fazia caixas em madeira, mas era madeira mesmo, não era MDF, era madeira. Eu esculpia madeira, eu pintava, eu me virava e vendi muita caixa pronta, tá? Eu comprava e esculpia, encapava, nossa. E fazia muitas coisas relacionadas, isso é artesanato, né? E muitas coisas relacionadas a artes plásticas, porque a gente viajava e eu trazia materiais de lá.
Então eu fazia quadros a óleo, quase todos os quadros que estão na minha casa foram feitos por mim. Já vendi muito quadro, já dei muito quadro de presente, então eu fazia quadro a óleo, quadro com tinta acrílica, eu pintava a óleo sobre vidro, fazia quadros de vidro, né? E participava de exposições, de vendas, de eventos e assim vai, né? Mesmo fazendo engenharia. Aí casei, veio família, filhos, blá blá blá. E com filhos pequenos, né? O tempo da gente é mais limitado, né? Eu comecei, depois que eles cresceram um tantinho, deixaram de ser bebês, eu comecei a dar aulas de artes plásticas como artista anarquista. Se você não sabe, anarquista é um termo que eu nem sei se é usado hoje em dia. É aquela pessoa que é autodidata, que é o que eu sou. Como eu não fiz belas artes, eu sou autodidata. Eu sou uma artista anarquista. Não tem nada a ver com política, tá? É aquela criatura que vai e pesquisa e se vira e vai e faz e erra e faz de novo e vai até acertar e consegue, chega lá, tá? É isso que eu sou, tá bom? Então, eu dava aula de artes plásticas e continuava pintando, né, meus quadros, continuava fazendo minhas vendas, tudo certinho. Aí os filhos foram crescendo e eu tinha mais tempo para fazer mais arte e mais artesanato, né? O filho vai para a escola, a gente fica com mais tempo. Aí minha filha adolescente, que vocês têm visto nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, se você não está no Instagram, você tem que seguir o Instagram do estúdio. Gente, me cerca de todo lado, porque eu não consigo cercar vocês são muitos, tá? Então me segue no Instagram, me segue no Facebook. Então a minha filha, que vocês veem às vezes lá no meu Instagram, e uma outra pessoa, a gente teve a brilhante ideia, brilhante mesmo, de começar a fazer velas artesanais, né? Deu certo, muito certo. Velas artesanais e velas artísticas. E a gente trabalhava até com moldes de silicone. E deu muito certo. Só que era muito trabalho, muito trabalhoso. E era um trabalho braçal, exigia força no braço também, porque aqueles moldes de silicone, eles precisam ser amarrados também. Era um trabalho artístico, mas era um trabalho muito braçal, sabe? O corpo da gente doía, né? Tinha que lidar com fogão, lidar com panela. Minha admiração, meu respeito a quem faz velas artesanais, porque eu sei o trabalho que dá, tá? Então, a gente trabalhava nessas peças exclusivas, né? Tinha molde dessas velas, mas eu sempre gostei de livros. E por que eu gostei de livros? Primeiro porque eu tive aquele incentivo da minha mãe, né? Ela comprava livrinhos para mim, comprava muita revista em quadrinho, Tio Patinhas, depois veio a Mônica, né? A Cebolinha, essas coisas. Eu sou muito fã da Disney, porque eu cresci lendo Tio Patinhas, Donald, essas coisas aqui, essas coisas assim. E eu gostava de livros porque, além desses, como não tinha internet, eu tinha que ler alguma coisa. E eu lia enciclopédias, eu lia contos, né? Já pensou ler enciclopédia? Eu sei que é uma coisa assim que você com menos de 35 anos, você deve estar dizendo, minha nossa, ela é a doida, né? Mas era o que tinha para fazer, tá? Então eu lia enciclopédias, eu tenho muitas enciclopédias ainda comigo até hoje, que eu uso em encadernação artesanal, mais à frente alguns vídeos eu vou dizer como, tá? Então, eu descobri também, né, depois que veio a internet, eu descobri que eu sempre fiz junk journals, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu estou nessa atualmente fazendo junk journals, sempre gostei de fazer isso, porque eu sempre fiz. Como é que eu fiz? Quando eu estava na escola, né? Tanto criança quanto adolescente, principalmente adolescente, eu recortava coisas, papéis, tudo que eu achasse assim, eu recortava, eu colava nos meus cadernos, eu desenhava nos meus cadernos com canetinha da Compactor, umas caixinhas pequenininhas, bonitinhas, sabe? Eu fazia bordas diferentes, eu pintava, então todo mundo queria meus cadernos emprestados, mas não era bem para copiar a matéria, nada, era só para ver, sabe? Porque eram obras de arte, o pessoal nunca tinha visto, eu era a única criatura na escola inteira, que eu acho que fazia aquele tipo de trabalho, tá? Então as pessoas tinham muita curiosidade, me pediu, me dá teu caderno emprestado? Olha, eu para emprestar caderno, ai minha nossa, emprestou meu caderno, mas eu às vezes emprestava, dependendo, né? Tá? Então, voltando aqui para o nosso caso aqui das velas, foi ficando um trabalho muito cansativo.
Ele era lucrativo, sim, tá? Mas ele era muito, muito cansativo. Eu sempre gostei de livros e eu pensei, poxa, mas encadernação. Encadernação. Vou começar a pesquisar sobre encadernação. Conforme eu fiquei cansada das velas, as outras duas pessoas, quer dizer, minha filha e a nossa outra pessoa, também ficou, né? Era um trabalho muito braçal, assim, de força. E aí eu comecei a pesquisar sobre encadernação. E já tinha internet nesse momento, né? Só que eu não achei nada em português na internet. E os vídeos que eu achei de encadernação eram vídeos que eram incompletos, sabe? Me faltava alguma coisa, sabe? Me faltavam dados para a coisa sair certa. Por que a coisa sair certa? Porque eu tinha feito lá atrás engenharia. Então, quem faz engenharia normalmente é aquela pessoa que gosta das coisas certas, porque as coisas têm que ser exatas. Engenharia é uma ciência exata. Tem que ser exato, senão a coisa cai, né? Então eu via os vídeos e eu não me conformava com aquilo. Eu falava, não, peraí, mas tá faltando alguma coisa, ou é algum pulo do gato, alguma coisa que a pessoa não falou. Desculpem a buzina, tá? Mas não tem jeito agora, não vou cortar na edição nenhum barulho, tá? Perdão. Então eu não achava material aqui em português na internet que me deixasse satisfeita. Aí eu comecei a ir para outros sites lá de fora, como eu viajava muito também, né? Lá para fora, eu comecei a buscar livros em inglês, sabe? Coisas que eu pudesse pesquisar e aprender, né? E eu falava inglês, eu falo inglês desde criança, desde 8, 9 anos de idade eu falo inglês. Então isso me facilitou bastante. E eu comecei a fazer, sabe? E comprei material de encadernação e fui fazendo. Era difícil achar material de encadernação, então algumas coisas eu comprei lá fora e assim vai. Então comecei a fazer, sabe? Tentava, errava, até acertar. E naquele momento, né, quer dizer, eu estudei bastante, né? E aí eu comecei a fazer os livros, as pessoas em volta de mim começaram a gostar, começaram a comprar meus livros. Então eu vendia livros pessoalmente, eu não tinha loja na internet. Aí eu abri um blog, quer dizer, perdão, o blog, desculpa, deixa eu beber água, que a conversa tá. Não trouxe nem guardanapo. O blog, na verdade, eu abri quando eu comecei com as velas. Se você for lá no meu blog do Estúdio Brigitte, lá nas primeiras postagens você vai ver, desculpa gente, você vai ver postagens sobre velas artesanais e não livros. Então eu já tinha um blog aberto. Aí comecei a vender livros assim, né? Eu ia no cabeleireiro pintar o cabelo, eu pinto o cabelo desde muito tempo. Eu ia nesses lugares assim, eu falava, ó, livro aqui, não sei o que, todo mundo começou a comprar. Eu falei, bom, vou botar meus livros lá no blog, né? Aí do blog eu abri uma loja online, porque a coisa foi crescendo. Eu falei, gente, eu não posso ir. As pessoas me ligavam, Cris, eu preciso que você faça um livro assim, assado, não sei o que, para um aniversário, um casamento, não sei o que. Eu falei, peraí, mas eu não posso ficar indo de casa em casa, né? No Rio de Janeiro inteiro, né? Não tá... Abri uma loja online. Aí veio a loja, né? E aí também eu fui para o YouTube. Já tinha YouTube nesse momento aí, né? Já tinha começado o YouTube, mas eu não ligava muito para YouTube. Então eu botava um vídeo hoje, daqui a 2, 3 meses eu botava outro, mostrando o livro. Daqui a não sei quantos meses eu botava outro. Aí o YouTube foi me mostrando, sabe? Me mandando mensagens, porque dentro do YouTube, quando a gente é youtuber, a gente tem vários cursos que o YouTube indica para a gente fazer, e esses cursos ajudam bastante. E aí eu fui me adaptando ao YouTube, vendo que o YouTube era uma forma de eu poder mostrar para mais pessoas os livros que eu estava fazendo, né? E tudo que eu faço na internet, YouTube, Facebook, né, eu faço sozinha, quer dizer, eu fazia, né? Porque agora eu tenho outras pessoas me ajudando. Então eu aprendi sozinha, eu aprendi errando, tentando, pesquisando, até conseguir fazer, tá? E assim, do jeito que eu fiz com os livros também, do jeito que eu fiz a vida inteira, desde criança, tá bom? E aí o meu canal no YouTube foi crescendo, conforme eu ia mostrando os meus livros, né? E eu comecei a mostrar também o artesanato que eu fazia. Comecei a fazer artesanato, porque eu ainda tinha materiais de artesanato lá, né, daquela época, comecei a fazer algumas coisas. Então as pessoas se interessavam pelos livros, né, começavam a fazer encomendas e a comprar na loja online, e também se interessavam pelo artesanato, né?
E uma coisa que eu sempre fiz foi responder comentários. Eu sempre dou atenção às pessoas que falam comigo aqui nos comentários, aos meus seguidores, tá? Aí eu comecei a aceitar encomendas dos seguidores, né, gente de internet, além dos que eu já conhecia pessoalmente. Então, encomendas de livros, encomendas de álbuns. Empresas começaram a entrar em contato comigo para que eu fizesse agendas de final de ano, para que eu fizesse pequenas lembranças, livros, né, para os clientes especiais. Aniversários também, que eu fizesse lembrancinhas em forma de livro. Aniversários, casamentos também, fiz muito álbum de casamento, álbum de bodas também. Então, sabe, a coisa começou a crescer, explodir. O canal do estúdio, aí eu comecei a botar mais vídeos no canal, fui aprendendo também com o YouTube, como é que a gente fazia, né? E eu estava feliz, gente, eu estava feliz, eu estava satisfeita da vida, porque eu tinha achado finalmente uma coisa dentro da arte ou artesanato que me deixava extremamente feliz, que era encadernação artesanal, sabe? Eu tinha encontrado ali a minha profissão, encadernadora, né? E aí eu comecei a receber mensagens, né? E eu sempre recebia comentários, só que em determinado momento eu comecei a receber mensagens privadas dos meus vídeos, especialmente de artesanato, que tinham levado vida a quem já estava quase morta, a pessoas assim, né? Pessoas que estavam sofrendo com depressão por vários motivos, pessoas com falta de dinheiro, mas que tinham feito algum artesanato meu e estavam começando a ganhar algum dinheiro com aquilo. Pessoas que tinham vícios e que queriam largar vício e tinham me visto, sabe, visto meus livros ou visto algum vídeo meu de artesanato e se interessaram e tiveram força, atitude. Grava essa palavra na sua mente, atitude, sabe, de dizer assim, não, eu vou largar esse vício e vou partir para fazer alguma coisa que me dê prazer, vou fazer arte, ou artesanato, eu vou entrar nessa, eu vou substituir o vício por uma coisa boa, tá? Então eu comecei a receber esses depoimentos de gente que sofria maus tratos em família, né? Mulheres também, né? Então, com aquela minha parte de vídeos de artesanato, as pessoas começaram a ter uma certa independência, porque começaram a vender, né? E começaram a situação delas começou a melhorar, a autoestima começou a voltar para essa gente, né? Então eu tenho depoimentos lindos, infelizmente eu não posso mostrar, não sei que autorizem, né? Mas eu tenho depoimentos que são de chorar. Né? Então eu tinha que continuar fazendo vídeos de artesanato para essas pessoas. Ih, olha, ó, chorona aqui. Eu tinha que continuar fazendo vídeos de artesanatos para essas pessoas, né? Apesar de fazer vídeos de artesanatos, eu nunca ensinei a fazer vídeos de encadernação artesanal, pelo menos até o momento. Nunca ensinei. E com os meus livros artesanais, também começaram a acontecer situações parecidas. Gratificantes, porque as pessoas recebiam os livros e me mandavam mensagens de como aqueles livros tinham dado sorrisos a elas, levado alegrias, né? Principalmente livros que eram feitos sob encomenda. Então eu já fiz, como eu disse, álbuns para casamento, as pessoas ficavam maravilhadas. Eu já fiz álbuns de aniversários para crianças também, festas belíssimas. Álbum de bodas, eu lembro que um livro de bodas que eu fiz, acho que foi 50 anos. Como isso aqui é uma estreia, gente, é o que eu falei, estreia para mim, eu não sei se eu consigo botar link aqui em cima, tá? Ou se eu consigo botar foto, não sei. Vou ver se eu consigo, tá? Mas eu fiz um álbum, tá lá na playlist de encadernação, um álbum de bodas, bodas de prata ou bodas de ouro, alguma coisa assim, lindo, chamado Calçada da Fama, que é um livro que tem como tema aquela calçada da fama em Hollywood, que tem aquelas estrelas no chão com o nome dos artistas. Aquele álbum, ele é lindo, lindo, mas ele é lindo, entende? Então a pessoa ficou muito feliz, muito satisfeita. Livro das Sombras é uma coisa que eu já fiz muitos, eu já perdi as contas de quantos livros por encomenda eu já fiz. Livro das Sombras, as pessoas, eu tô ficando gaga. As pessoas, quando recebiam, elas me mandavam mensagens
maravilhosas, sabe? Que me deixavam feliz da vida. Me traziam alegria, grava essa palavra, alegria, tá? Atitude, alegria, grava essa palavra, essas duas palavras. E me traziam alegria, porque elas, quando abriam o livro das sombras, feito por mim, elas viam a energia que eu tinha colocado naqueles livros. Aliás, todos os outros, os álbuns, os outros livros por encomenda, as pessoas abriam e viam o quanto de capricho eu tinha colocado ali, o quanto da minha energia, da minha vontade, da minha garra, sabe? Eu tinha, do meu amor, do meu carinho, eu tinha colocado naqueles livros. Eu acho que aquilo passava para elas, porque elas me mandavam, me retornavam com mensagens lindas, maravilhosas. Quer dizer, achei meu lugar no mundo, entendeu? Bom, eu tenho um livro, aliás, já ia esquecendo de falar, ainda bem que eu tenho papel aqui para me lembrar. Deixa eu beber água, vocês sabem que eu falo pouco, né? Pois é, né? No momento estamos com 25, quase 26 minutos de vídeo aqui pelas minhas contas. Bom, tem um livro medieval, ele é pequeno, ele é mais ou menos assim, pequeno, bonitinho, com folhas envelhecidas. Eu adoro fazer folha envelhecida, dá um trabalho, mas ficam lindos os livros. Bom, aí eu fiz um livro medieval que, na verdade, ele é um livro surpresa. Ele era feito por encomenda. De vez em quando, assim, de uma boa conversa, eu não estou aceitando encomendas no momento, mas à frente pode ser que eu volte a aceitar. No momento ainda não. Mas de uma boa cantada ninguém escapa, né? Então, esses livros medievais, especificamente, eles são livros secretos. Por quê? É um livro que a pessoa encomendava, né, para mim, e ele está na playlist de encadernação. Dá uma olhada nesse livro medieval. E aí a pessoa, quando recebia o livro, né, a pessoa recebia de presente de alguém. Aí a pessoa abria o livro e tinha normalmente um poema, uma declaração de amor, e aí ia desfolhando o livro. Lá pelas tantas aparecia uma caixa interna que eu cortava dentro do livro com um par de alianças ou com um anel de noivado, sabe? Então eu tenho histórias lindas sobre esses livros, porque as pessoas depois me contavam o que tinha acontecido, né? E teve uma vez um rapaz que falou assim: Cris, pode deixar que eu vou filmar quando a minha namorada receber esse livro e vou te mandar o vídeo. E ele fez isso mesmo, ele me mandou o vídeo. Nossa, eu chorei, é claro que eu chorei, porque eu sou chorona. Eu chorei quando eu vi, porque eu vi a emoção dele, eu vi a emoção dela, porque ela jamais iria imaginar. Ela era uma pessoa que gostava de coisas medievais, assim como eu adoro medievalismo. Ela gostava muito, então ele quis dar esse livro assim desse jeito e ele me achou na internet, né? E aí ela estava lá lendo um poema que ele tinha escrito para ela. Na verdade, eu escrevi, né? Eu fiz a impressão. Eu não gosto de fazer impressão, mas nesses casos eu abro uma exceção e faço. Aí eu imprimi o texto certinho, né? E ela foi lendo aquilo, ficando emocionada, sorriso, né? E daqui a pouco ela folheando 2 alianças, era um pedido de casamento e eles casaram, né? Então, conforme isso, tem várias outras histórias desses livros, né? Então, meninos, esse aí foi um casal, né, heterossexual, casal de homossexuais. Olha, eu fiquei feliz da vida porque eu estava vendo gente ficar feliz também, feliz, sabe? Então o retorno, aquilo me faz um bem, me fazia um bem e me faz até hoje um bem, né? Eu tenho todos esses depoimentos guardados, né? E eu guardo tudo isso. Bom, então o meu propósito de vida, ou seja, o que me move é ver as pessoas felizes com alguma coisa que eu produzi, que eu fiz com as minhas mãos, com a minha energia, tá? E a encadernação artesanal me dá essa alegria, me dá esse sentimento, sabe? A gente tem que ter alegria naquilo que a gente faz. Eu sei que às vezes as pessoas têm empregos e não gostam dos empregos que têm. Elas estão ali apenas porque elas precisam de dinheiro para pagar as contas. E trabalham de mau humor. Isso é muito ruim, sabe? Se você que está me assistindo, se você trabalha numa coisa que você não gosta, não tenha mau humor. Trabalhe com alegria, sabe? Muda o teu pensamento, tá? Você está trabalhando para você ter dinheiro para poder pagar suas contas. Então, não pense mal do seu empregador, não pense mal dos seus clientes, não atenda um cliente de cara feia, sabe? Porque você vai passar uma energia para aquele cliente que ele não vai mais querer comprar contigo. E eu tenho
lojas onde, quando eu vou, eu só quero ser atendida por aquela pessoa, porque as outras não teve empatia comigo, a energia delas não é a minha, não é alto astral, não é alegre, sabe? Elas estão ali meio que obrigadas, sabe? Às vezes dá vontade de dizer, se você não se sente bem, vai fazer outra coisa que você goste. Mas eu também entendo que às vezes as pessoas ficam presas aos empregos, né? Mas se esse é o teu caso, você está preso ali naquele emprego que você não gosta, acha um momento aí, durante a sua semana, para fazer uma coisa que você gosta, como encadernação artesanal, porque foi isso que eu fiz. Eu vim desde criança fazendo, testando, passei pelo artesanato. Eu gosto muito de artes plásticas também, tá? Eu não vou negar, muito mesmo. Mas eu fui para lá e fui para cá, fazia, papá. Fiz engenharia, gente. Ah, não posso mostrar meu cabelo branco. Fiz engenharia para depois de já ter filhos quase grandes, né, adolescentes, eu me achar em encadernação artesanal. Tá? Eu quero ficar até o meu eterno fazendo encadernação artesanal. Tá? Então o que me move é a alegria que eu vejo, a alegria que primeiro aqui eu sinto quando eu faço encadernação artesanal. Sabe por quê? Porque eu faço, quando eu pego um livro para fazer, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. Quando eu pego um livro para fazer, eu faço primeiramente para mim, mesmo que seja encomenda, eu faço aquele livro como se ele fosse para mim. Então eu faço com todo o meu amor, com toda a minha alegria, com toda a minha boa energia, entende? Com toda a minha atenção. Então eu faço aquilo para mim. Mesmo que eu coloque lá na loja para vender, mesmo que seja depois um livro que foi pedido por encomenda, tá? Aí é a segunda etapa. Mas isso me traz muita satisfação, me traz muita alegria, me preenche, me deixa sempre de alto astral, tá? E eu sei que essa minha alegria, esse meu alto astral vai ser passado para a pessoa que vai receber o livro. O cliente, ele se sente assim quando ele compra livros artesanais, sabe? Ele tá com um livro artesanal na mão, ele sabe que aquilo ali foi feito especialmente para ele, no caso das encomendas, então só ele, no mundo inteiro, tem aquele livro, é dele, acabou, né? E se são livros que foram feitos em série, porque eu já fiz livros, por exemplo, às vezes eu fazia 10 livros de um modelo, 15 livros de outro, mas gente, o que são 10 livros no mundo inteiro? Não é isso? No outro dia tem um vídeo meu aí perguntando se você recebesse uma encomenda de 50 livros, como é que você ia fazer? Ah, porque isso aí a gente tem que ter a ficha técnica, né, o projeto, isso aí entrou. Aquela minha parte onde eu fiz engenharia me ajudou muito a elaborar a minha organização em como fazer encadernação artesanal melhor. Tá? Foi aí que a engenharia me ajudou bastante. Mas é válido fazer os 50 livros iguais, porque às vezes você quer o retorno financeiro também, né? E as empresas querem, as empresas precisam. Então o campo é grande para você fazer encadernação artesanal, tá? E você pode, de repente, você tem um emprego, mas paralelamente você acha ali o seu momento, suas horas do dia, um pouquinho de noite ou de manhã cedo, sei lá, final de semana, para você começar na encadernação artesanal, tá? E eu tô aqui para te ajudar, essa minissérie com 10 vídeos. Não são aulas, mas vamos acompanhando as minisséries, tá? Mais à frente. Eu disse que esse ano é o ano das surpresas, né? Então, vamos lá, vamos continuar com as séries, tá? Então, assim, a encadernação artesanal, conforme eu falei, para finalizar, o vídeo está acabando, já estamos com quase 35 minutos de vídeo. Então, para finalizar, a encadernação artesanal, ela me dá alegria. Eu fico alegre fazendo, porque eu faço para mim. Depois eu fico alegre sabendo que quem vai comprar, ou quem compra um livro meu, fica feliz da vida. E eu fico alegre sabendo que os meus livros, eles mudam a vida das pessoas em algum momento. Eles levam esperança, eles levam alegria, né? Eles levam satisfação, tá? Pelos muitos depoimentos que eu já recebi. Tanto lá daquela parte de artesanato, né? Quanto da parte dos livros também. Pessoas que começaram a se interessar por tudo que eu coloco aqui no YouTube. Tá? Então, é isso. A encadernação artesanal, eu tenho que voltar aqui para o assunto do vídeo, né? Senão eu vou botando outros. A encadernação artesanal, ela me deu tudo isso. Ela me deu alegria,
ela me deu retorno financeiro também, porque é importante, né? O retorno financeiro, ele é importante porque é o valor que a pessoa... Não é o valor que eu estou falando, o valor. É assim, é o valor, é dizer assim, poxa, alguém pagou para ter uma coisa que eu fiz com as minhas mãos, alguém quer, sabe? E eu comecei a sentir isso quando eu comecei a fazer meus livros, né, ali na inocência, na boa mesmo. E aí, quem estava em volta de mim começou a ver, Cris, pô, eu quero esse livro aí. Quanto é? Hã? Quanto é? Como assim? Não, quanto é que é? Eu preciso de um livro desse, eu quero dar não sei para quem. E aí, sabe, aí eu fui vendo que, nossa, é gratificante você saber que alguém quer uma coisa que você sabe fazer e a pessoa quer te pagar para isso. Ela valoriza, é valorização do que você está fazendo, entende? E aí, com o tempo, né, isso se transforma em retorno financeiro também. E a encadernação artesanal, ela nos dá tudo isso, ela me deu tudo isso. Tá? Por isso é que eu estou dizendo, eu sou satisfeita da vida, feliz da vida, eu faço livros com alegria, porque eu encontrei o meu lugar aqui, nesse nicho da vida aí, no trabalho, ou na arte, ou como queira chamar, eu encontrei o meu lugar, que é fazendo encadernação artesanal, fazendo as pessoas felizes e me deixando feliz. Então é isso, gente. Falei demais, 40 minutos eu acho, nem sei quantos minutos tem. Os meus comentários, quem é meu seguidor sabe que os meus comentários eles são moderados. Por que eu modero comentários? Por quê? Porque eu quero que aqui no YouTube vocês tenham um ambiente limpo. Então, quando você assistir um vídeo meu no YouTube, vai nos comentários, dá uma passadinha de olho. Sabe por quê? Porque muita gente me faz perguntas, às vezes perguntas técnicas até, e eu respondo, todo mundo, eu sempre respondo. Então, às vezes a pessoa que assiste o vídeo, quando ela vai para os comentários, ela aprende ainda mais com as respostas que eu dou, tá? Então, essa é a forma de você fazer uma boa pesquisa, de você aproveitar o máximo de um vídeo. Vai sempre nos comentários. Por isso é que eu modero, porque eu não quero gente aqui. A gente sabe que o mundo tem de tudo, né? Então tem muita gente que xinga. Vocês pensam que não me xingam? Tem gente que me xinga. Eu tô nem aí para quem me xinga. Eu acho que ele deve ser um pobre coitado, infeliz. Infelizmente, né? Podia estar fazendo outra coisa, podia estar fazendo arte, podia estar fazendo encadernação artesanal, tá se preocupando em escrever um xingamento lá qualquer. Aí eu não aprovo, claro. Jogo pro limbo, é o que nós youtubers chamamos. Fica lá no limbo, né? E por quê? Porque eu quero que vocês que são seguidores, vocês que querem, sabe, fazer uma coisa legal, que querem ficar, sabe, que querem um alto astral, vocês precisam, vocês merecem um ambiente limpo. E é por isso que eu modero os comentários. Então, enquanto eu puder, eu vou moderar os comentários. Essa é uma pergunta que há pouco tempo me fizeram. Por que você modera comentários? É por isso, tá? Porque eu quero isso para vocês, o melhor, tá bom? Então é isso. Olha, amanhã, às 8 horas, nós teremos o segundo episódio, que chama-se O que eu sinto quando faço meus livros artesanais. Vai ser um pouco dessa continuação, porque aqui eu já disse o que é que eu sentia um pouquinho, tá? Mas eu vou falar mais algumas coisas, tá bom? E não esqueça dessa estreia, tá? Eu vou colocar sempre, toda essa minissérie vai ser como estreia. Então, depois o vídeo fica disponível e tudo, mas olha, compartilha aí com as pessoas, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada aos meus seguidores, quem não é seguidor, segue, venha, se junta aqui a essa comunidade enorme que a gente formou aqui de encadernação artesanal e arte, que é o Estúdio Brigitte, tá bom? Muito, muito, muito obrigada a todo mundo e a cada um de vocês que está aqui. Obrigada, gente. Beijos e até amanhã às 8 horas. Ui, lá vai a câmera. É o meu mico. Lá vai a câmera. Beijos. Tchau. Até amanhã. Durmam bem.